Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem e animados para mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Alisson e hoje vamos trabalhar com a divisão dos três poderes. O objetivo da nossa aula será de compreender a divisão dos três poderes na formação do Estado moderno e a participação popular no fortalecimento da democracia e do exercício da cidadania. Para iniciar, vamos fazer uma reflexão. Seria bom se apenas uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas tomassem todas as decisões de um país, de um estado, de um município? Seria bom se apenas esse pequeno grupo de pessoas ou essa pessoa fizesse as leis, ela mesma julgasse e executava conforme o seu entendimento? Será que isso não abriria brecha para injustiças, tiranias, favorecimentos pessoais, dificultando assim um bem público, um bem geral? Pois bem, no final da Idade Média, as monarquias europeias estavam concentrando todos os poderes do Estado, todo o poder político, na mão dos reis. Os reis tinham poder absoluto. Eles faziam as leis, eles a julgavam e executavam conforme o seu entendimento. Um exemplo disso é o rei Luís XIV, da França. Ele se apelidou, ou foi apelidado como o Grande, ou o Rei Sol. E por isso o nome dessas monarquias se chamava monarquias absolutistas, no qual todo o poder estava nas mãos do rei. Porém, durante o século XVIII, uma série de críticas foram feitas ao absolutismo, principalmente pelos pensadores iluministas que vocês também já estudaram em história. Essas críticas tinham como proposta estabelecer limites para o poder do rei. Montesquieu, um dos autores iluministas, propôs que o poder político deveria ser dividido em três grupos ou instituições. Seriam elas o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos compreender agora um pouquinho qual deveria ser a função de cada um desses poderes, de acordo com a teoria de Montesquieu, que ele expressou no seu livro O Espírito das Leis. Pois bem, o poder executivo, ele administra e organiza as questões políticas e econômicas do Estado, certo? Então é ele que vai executar as políticas públicas, ele que vai executar os planos orçamentários, fazer a administração dos serviços públicos para a população. Já o poder legislativo é quem vai fazer as leis, que vão regulamentar a vida em sociedade. E o outro poder é o poder judiciário, que irá julgar as leis, de acordo com cada caso e de acordo com a legislação correspondente. Bom, como podemos observar, cada poder limita o outro. É o que chamava-se de pesos e contrapesos, para se manter um equilíbrio e não haver apenas uma instituição ou apenas um grupo de pessoas que tivesse um poder absoluto. Pois bem, com essas teorias, nós vimos algumas mudanças nas monarquias. Muitas delas começaram a ser monarquias constitucionais ou parlamentares, no qual você tinha um grupo de pessoas que auxiliava os reis. E também serviu de base para formar as repúblicas modernas. Por exemplo, no Brasil, tivemos a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, estabelecendo novas formas de organização política, econômica, culturais e sociais. No Brasil, por exemplo, a nossa república é uma república presidencialista. Vamos compreender melhor como que os três poderes se aplicam, quem são os representantes, os cargos de cada um desses poderes. Vamos lá. A nível do Executivo Nacional, nós temos a figura do presidente da República. Ele é responsável por executar o orçamento, a administração pública e os serviços públicos e políticas públicas a nível nacional. A nível estadual, nós temos no Executivo os governadores. A nível municipal, o Executivo é formado pelos prefeitos. O Legislativo, a nível
A nível nacional, nós temos os deputados federais e os senadores. Já o legislativo a nível estadual é formado pelos deputados estaduais. E o legislativo municipal é formado pelos vereadores. Já o judiciário é formado nos municípios ou comarcas pelos juízes, pelos fóruns e também temos a nível estadual os tribunais estaduais, tribunais regionais e a nível nacional o Supremo Tribunal Federal. É muito importante destacarmos que esses representantes do poder executivo e legislativos são eleitos pela população, pois no Brasil nós temos uma democracia representativa, ou seja, é a população que vai escolher o presidente, o governador e o prefeito, também os deputados estaduais, federais, senadores e vereadores. Por isso, é muito importante que a população tenha consciência das suas necessidades, das regras políticas e também participe ativamente da política. Porque não basta apenas votar, é preciso nós estarmos informados para também poder contribuir na construção de uma sociedade melhor, de um país melhor, de um estado melhor ou do nosso município. E para incentivar essa participação e conhecer melhor essas instituições, vamos fazer um mão na massa? Vamos fazer uma pesquisa sobre quem que é o nosso representante no legislativo, no executivo e judiciário no Brasil, a nível federal, estadual e municipal? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles, um pouquinho sobre qual que é a função desses cargos também? Podemos fazer uma pesquisa e debater aqui com os colegas o que nós já sabemos. Poderíamos também promover uma visita à nossa prefeitura municipal, marcar uma entrevista com o prefeito, levantar algumas questões para discutirmos e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Ou da Câmara de Vereadores, conversar com os vereadores, assistir uma sessão que seja aberta ao público e saber como que é o trabalho, tirar nossas dúvidas e também poder fazer algumas contribuições. Seria uma ótima ideia, né? Vamos organizar isso para as próximas aulas. Para complementar esses nossos estudos, nós podemos contar com a cartilha do Guia do Cidadão, que foi feita pelo Ministério Público do Paraná, junto com a Secretaria Estadual de Educação. Nela, nós compreendemos melhor sobre a divisão dos três poderes e sobre a importância da participação democrática e popular, acompanhando o trabalho tanto do Executivo quanto do Legislativo. Essa cartilha é base para aplicarmos o programa Geração Atitude, no qual os estudantes podem fazer vídeos, ilustrações, textos sobre a democracia e, inclusive, propor projeto de lei. Você sabia que nós, como cidadão, podemos propor leis, tanto a nível de Brasil, a nível do nosso país, ou do estado, ou do município? Sim, são chamadas leis de iniciativa popular. Inclusive, no Paraná nós temos um programa chamado Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem, ou PJ, do Paraná, é um projeto de iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pretende trazer para dentro das escolas o acompanhamento do transcorrer do processo eleitoral, de escolha de um candidato a cargo eletivo, oportunizando os estudantes conhecer melhor a divisão dos três poderes, debater problemas da comunidade e deliberar sobre sugestões de possíveis soluções com o intuito de promover maior formação política aos alunos da rede de ensino. Então é um programa excelente que nós podemos estar desenvolvendo aqui na nossa escola. E aí, pessoal, acharam interessante? Pois bem, eu acho que vai ser muito interessante e vocês vão gostar muito. Então, retomando um pouco dos conteúdos. Nesta aula, vimos o objetivo da divisão dos três poderes e as principais funções de cada um deles. Assim como nós reforçamos a importância da participação da população nas escolhas de seus representantes e acompanhar ativamente as discussões e decisões políticas
culturais, sociais e econômicas do nosso país, do nosso estado, do Distrito Federal e dos nossos municípios. Como referência bibliográfica, nós utilizamos o livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, no qual ele explica e defende a tese da divisão dos três poderes. E também o Guia do Cidadão, formado pelo Ministério Público e pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar junto com vocês. E qualquer dúvida, continuamos nas próximas aulas e espero que possamos ver todos os projetos que nós estamos planejando. Um forte abraço e até mais!